Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. Nosso convidado de hoje é o presidente do Projeto Fênix em São João da Boa Vista, o tenente Antônio Fernandes Filho. Tenente, seja bem-vindo ao TV Atende. Obrigado pelo convite. Estamos aqui à sua disposição para responder aquilo que a gente tiver condições de responder. Tenente, o Projeto Fênix em São João da Boa Vista, ele é um projeto destinado ao tratamento de dependentes químicos. Vocês têm uma experiência aí de vários anos atuando nesse segmento. Hoje, como está essa situação do dependente químico? Vem crescendo cada dia que se passa? Olha, é impressionante o que está acontecendo, né? O projeto existe há quase 18 anos, já passaram por lá para mais de 1.500 pessoas, no geral jovens. Esses quase 1.600, com certeza aproximadamente 700 hoje estão em recuperação, quer dizer, estão longe da droga, conseguem viver, né, longe da droga. E, infelizmente, lamentavelmente, as políticas que são praticadas hoje não estão conseguindo conter essa coisa o aumento absurdo, abusivo do uso de drogas. E a gente sabe que droga não é só cocaína, não é heroína, droga é principalmente álcool e cigarro. E a nossa sociedade, por serem drogas lícitas, não se preocupam com isso. Se vocês forem conversar com os nossos internos, os dependentes químicos que estão lá conosco, quando eles começaram normalmente, por incrível que pareça, pelo álcool. E muitas vezes dentro de casa. Normalmente dentro de casa. Porque qual a casa, né, que não tem lá o seu uísque, a sua cachaçinha, bebidas alcoólicas de modo geral, para receber as pessoas, porque o problema todo é o seguinte, não há mal nenhum em se beber. Não há mal nenhum, só que dentro de certos limites. Tem pessoas que não podem beber. Elas têm a chamada predisposição às drogas e ao álcool em particular. E conclusão, o sujeito começa socialmente, beber socialmente, aos poucos ele vai aumentando, né, a quantidade de álcool que ele ingere, quer dizer, seja lá uísque, seja cachaça, vodka, não importa. E com o tempo ele vai para o fundo de poço. Para o fundo do poço que o álcool leva. E o pior de tudo isso, que às vezes ele não para no álcool. Ele parte para maconha, ele parte para cocaína e o crack hoje. Meu Deus do céu, a maioria do nosso pessoal hoje, a maioria do pessoal que está internado lá no nosso projeto é fruto do crack. Não começaram pelo crack. Começaram pelo álcool. Normalmente pelo álcool. Hoje, o tratamento do adulto, como ele é feito? Em primeiro lugar, o indivíduo lá, no nosso caso em particular, Projeto Fênix, ele é usuário, tem consciência disso, que ele precisa se tratar, ele tem que sair ou ele morre. Então ele procura ajuda. Normalmente ele se revela à família, a família preocupada nos procura, ele passa inicialmente pelo psicólogo para ver se é o caso, se o problema dele é apenas droga ou se ele tem alguma outra doença qualquer mental, porque se ele tiver, nós não temos como tratar. Nós tratamos das pessoas, dos usuários de droga, seja álcool, seja cocaína, seja heroína, qualquer tipo de droga. Então ele passa por inicialmente com o nosso psicólogo, constatou, ele é internado porque ele quer, a família quer, e fica conosco lá durante 6 meses. Né? É um internato, lá ele dorme, ele almoça, ele janta, ele toma banho, ele trabalha, ele faz orações, enfim, é um conjunto de ações que leva a ele a entender a problemática da droga e ficar longe, porque não tem cura, é uma doença incurável e é progressiva. Se o indivíduo não estancar, não iniciar esse processo, com certeza ele irá à morte. No caso, o segredo é o indivíduo querer, é a pessoa que está em tratamento a se aceitar que ela é um dependente químico, que ela é um usuário e que ela precisa de ajuda. Esse é o segredo para se manter longe e, claro, fazer e concluir o tratamento? Mas não resta dúvida, o primeiro passo é o indivíduo admitir que ele é um doente, que ele precisa de tratamento. Esse é o primeiro passo. Dos 12 passos, esse é o primeiro passo. Se ele entende que ele precisa de tratamento, que é uma doença, e pede apoio, a probabilidade dele sair é muito grande. Lá depois, durante 6 meses, porque o tratamento mínimo são 6 meses, porque tem que haver mudança de comportamento, não é só parar de usar a droga. Ele tem que aprender, ele tem que reaprender a viver em comunidade, em sociedade. No caso, essas pessoas têm que evitar pessoas e lugares. Sim, não resta dúvida. Quando ele sai de lá, ele não tem que voltar para o mesmo ambiente em que ele vivia, tem que voltar sim para o ambiente familiar.
para o ambiente onde, não, de preferência não onde ele estudava, mas ele tem que voltar a estudar caso ele estivesse estudando, trabalho, enfim, ele tem que procurar mudar a forma como ele vivia. Seria importante, porque como disse a Camila na anterior, quando ela foi entrevistada com você, ela falou sobre comportamento, é uma realidade isso, é problema de comportamento, que ele tem que alterar, mudar, para que ele possa, de fato, ficar longe da droga. Como funcionam os 12 passos? Os 12 passos são 12 estratégias que vocês usam no tratamento. O mais importante, é lógico, é o primeiro passo. É o indivíduo reconhecer. E depois tem o segundo passo, o terceiro. Eu confesso a você que eu não saberia dizer passo a passo, né? O pessoal nosso lá, os monitores, o pessoal, os internos, com certeza eles sabem, porque eles praticam isso, né? Começando pelo primeiro passo, vão para o segundo passo. Enfim, através desses passos, eles vão aprendendo a ficar longe da droga. Tem um momento que ele vai fazer um inventário da vida dele, por exemplo, que eu não me lembro qual é o passo, né? Ele vai fazer um inventário da vida dele para ele reconhecer que, de fato, ele tem que mudar, né? Mas muitas vezes a pessoa ela vai no tratamento, ela volta para a sociedade e recai, que é um dos momentos mais difíceis para o ser humano e para a família. Como agir nessa situação? A recaída é pior do que quando ele começa a usar, quando ele vai para o tratamento. Eu vou só citar um caso rapidamente. Uma autoridade, um determinado município, ele tinha problema de alcoolismo. Quando nasceu a netinha dele, ele assumiu o compromisso com ele que ele não ia beber mais, porque ele reconheceu que a bebida era um mal para ele. Quando essa menina completou 15 anos, veja bem, quando a menina completou 15 anos, teve uma festa. E teve aquela história do champanhe. Né? Aí o pessoal, poxa vida, mas você não vai tomar nem um pouquinho de champanhe, né, pela sua netinha? Falei, tá bom, vai, de tanto insistir, ele tomou. 5 anos depois ele estava morrendo pelo alcoolismo. Hoje, qual que é o percentual que vocês conseguem de recuperação? Olha, segundo as nossas pesquisas, né, que a recuperação é altíssima, ela chega a passar de 40%. Fala em 60%, 70%, eu confesso, porque é difícil, porque muitos passam por lá, já se consideram recuperados e aparentemente estão recuperados e vão para outras cidades, vão para outros estados, vão para outros países e a gente acaba perdendo contato. São poucos o que nós conseguimos manter o contato, né? Então a gente não sabe exatamente quantos, mas acreditamos que gira em torno de 40%, talvez um pouco mais, que é um índice altíssimo. Porque a maioria das clínicas, do pessoal por aí que faz tratamento, é em torno de 25%, 28%, 30%, 32%. Tá certo, tenente. Eu agradeço a participação do senhor aqui, os esclarecimentos e quem sabe até uma próxima oportunidade. Puxa vida, quem tem que agradecer somos nós. Nós existimos, as pessoas sabem da nossa existência graças a vocês. Quer dizer, a imprensa que nos ajuda na divulgação, que leva a todos que tem alguém chamado Projeto Fênix que está preocupado, querendo ajudar a todos aqueles que quiserem ser ajudados. É só entrar em contato com a gente e mais uma vez, obrigado por ter nos ligado, por ter nos oferecido esse espaço. Estamos à disposição aqui da nossa cidade também de Andradas, que é uma cidade que eu gosto, venho de vez em quando, às vezes a gente vem almoçar aqui, tem uma comidinha gostosa aí, não vou fazer propaganda, tá? Mas tem uma comidinha muito gostosa aqui em Andradas. Não é um lugar só, não. São vários. Tá certo, tenente. Começamos no TV Atende com o presidente do Projeto Fênix, tenente Antônio Fernandes Filho.